Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que na verdade é um pedido que vocês têm feito para mim, para que eu abarque esse tema dentro da nossa série de vídeos aqui no canal do YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, vai estar aqui embaixo como você faz para se inscrever. Hoje nós vamos falar sobre o nome da besta. Há muita especulação agora em nosso meio, eu não sei o que aconteceu, mas parece que isso ficou meio epidêmico, né? Virou uma pandemia em nosso meio, né? Para saber qual é o nome verdadeiro do diabo. Então veja bem, Lúcifer é título, né? Satanás é título, diabo é título, não é nome, não é nome. Então como eu falar, por exemplo, Caio Júlio César, César não é nome, César é título, imperador. Tibério César, César é título, que significa imperador, não é nome, tá bom? É que nem se eu falasse do Papa, Papa Francisco, nosso atual Papa, né? O nome dele não é Papa, é o título que foi dado a ele na função que ele exerce, tá bom? Então nós vamos entender um pouco melhor o nome da besta, mas eu preciso te dar um ensinamento, não basta apenas falar o nome, né? Então vamos entender, né? Do nome, quando a gente fala diabo, é uma palavra que vem do grego, diabolos, né? Que significa aquele que traz divisão. Então, é um título, aquele que traz divisão, né? É isso, não é nome, tá? Quando nós falamos ou traz divisão ou que promove a divisão, e ele é um ser inteligente, ele sabe que caso dividida não prevalece. Quando nós falamos Satã ou Satanás, é apenas uma abreviação, não são coisas diferentes, tá? Pelo menos eu aprendi assim na Irmandade, né, e estudando também para fazer esses apontamentos, encontrei as mesmas fontes. Então Satã ou Satanás é uma palavra que deriva do hebraico, quer dizer o opositor, o adversário. Então, mais uma vez, não é nome, é título, né? E ele também é conhecido como Lúcifer ou Lucifer, pelos aqueles que o seguem na Irmandade. Eles mudam a posição do acento, em vez de Lu, der acento, eles põem o acento no FE, então fica Lucifer, né? Não Lúcifer, mas Lucifer. Mas também é um título, portador de luz, né? E lembrando que ele era o guardião da glória de Deus, ele recebeu 9 pedras. E aí vale para você assistir como complemento alguns vídeos nossos que estão no nosso canal. O querubim adorador, vale a pena você ver, tá? O querubim da guarda, porque a patente de Lúcifer era um querubim, né? Então o querubim adorador, o querubim da guarda e o enigma das pedras de Lúcifer. Ele recebeu 9 pedras de Deus e havia um propósito para ele receber essas pedras, tá? Então tudo você tem que entender o contexto para que você possa interpretar o texto de forma clara e sem dúvida. E por isso eu faço questão de amparar, né, essas minhas sustentações, não só na Bíblia, mas também no momento histórico em que ela foi escrita. Porque aí sim você vai ter uma mensagem mais pura, né, mais limpa, né? Porque eu sou um canal, Deus está me usando nesse momento como um canal para atingir o seu coração, para esclarecer dúvidas de você, mas acima de tudo para promover edificação na sua vida. Ele era um anjo. Em tese, a gente imagina que todos os anjos têm que terminar com El, que quer dizer Deus, que significa Deus. Então a gente vai ver, por exemplo, Daniel, foi o nome que Deus, nome espiritual que Deus para mim, que Deus deu para mim, né? Meu nome de batismo é Marcelo, né? E aí num conselho de pessoas, né, que oraram e tudo mais, disseram que meu nome espiritual passaria a ser Daniel, que significa o Senhor é meu juiz. Então, essa terminação em El, ela é muito comum quando associada a anjos, né? Micael, Gabriel, né? Rafael, ligado a anjos. Mas nem todos os anjos têm essa terminação, né? Tem, por exemplo, Manuel. Você já ouviu falar um anjo de nome Manuel? Nós conhecemos Emanuel, né? Então, nem tudo termina, né? Como diria Freud, né? Às vezes um charuto é apenas um charuto. A gente não precisa ficar achando em pelo em ovo tudo isso. Os anjos caídos, nem todos têm essa terminação e eles estão narrados na Bíblia. Eu tenho também um vídeo no meu canal chamado Anjos e Demônios e você vai entender melhor. Então, por exemplo, Belial. Belial, ok, né? Belial, mas não Beliel. Belial é um demônio narrado na Bíblia. Astarote não está na Bíblia, está no livro apócrifo de Tobias, acho que me falha a memória, 3,17.
né, tem Belzebu, senhor das moscas, né? E inclusive foi esse que os fariseus disseram que Jesus tinha parte com Belzebu, que é um demônio. Leviatã, né, príncipe das águas, né? Então ele está ligado às águas, ele é o dragão do mar, ele é a serpente marinha, né? E gozado que ele é um principado que está sobre o nosso país, nossos principais deuses são ligados às águas, Iara, Aparecida e Iemanjá. Não importa o nome, tá? Importa o que está por trás do nome, né? E tem também outros demônios, como Pazuzu, Abizou, né? Outros nomes mais demônios, o Abraxas mesmo, citado no livro, né? Azazel, né? Então agora, né? E a gente vê muita coisa também que foge dos parâmetros. Então eu estou falando aqui de alta patente de demônios, tá? Eu não estou falando de demônios solo, de demônios rasos, né? Não vamos falar do nome de Lúcifer, né? Então eu não vou falar assim sobre Maria Padilha, sobre Chucaveira, sobre Zé Pilintra, sobre a Pombagira, porque isso aí foram nomes dados pelos próprios demônios. Eles canalizaram alguém, qual é seu nome? Pombagira. Ué, mas pomba não voa? Não, essa Pombagira. Ok, vai discutir com o demônio, né? Demônio, qual é seu nome? Eu sou o tranca-rua. E o que você faz? Eu tranco a rua, sou o principado do engarrafamento, né? Então não, são coisas assim, acreditar na mentira daquele que a Bíblia diz que é o pai da mentira e fazer disso uma doutrina em cima disso é um absurdo, né? Como diria Boris Casoy, o que diz Boris Casoy? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, de fato, né? Então isso significa que a gente não deve ficar conversando com o demônio, não é verdade, Ronivon? Significa. Pois é, para que perder tempo conversar com o demônio? Manda ele embora e pronto, né? Então eles têm nomes diferentes. O próprio Deus tem muitos nomes na Bíblia, você sabia disso? E aí fica aquela disputa, qual é o nome verdadeiro de Deus? Como eu devo me reportar a Deus? Deus conhece o nosso coração. E não importa o nome que você chame ou se reporte a Deus, importa saber que Ele te ouve, porque Ele escuta a sinceridade e pureza do seu coração. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Deus também é conhecido como Jeová, né? Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão. É o Jeová Rafá, é o Deus que cura, tá ligado ao Deus que cura. Jeová Shalom, Deus da paz. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, né? Ele é citado pela primeira vez, Jeová Sabaote, né, no livro de Samuel, 1 Samuel 1:3, está escrito assim: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, né? E aí é a primeira vez que foi citado, está em 1 Samuel 1:3, tá? Ele também é chamado de El Shaddai, né? O Todo-Poderoso. Essa terminologia é citada 7 vezes em toda a Bíblia. A primeira delas vai ser em Gênesis 17:1. Quando Abrão, ainda ele não tinha mudado o nome, tá? Estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu, o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, tá bom? Entendeu? O Deus Todo-Poderoso. Isso vai estar em outros textos também, Gênesis 28:13, Gênesis 35:11, Gênesis 43:14 e tantos outros, tá? Ele também é chamado de El Elyon, outro nome que Deus tem, El Elyon, né? O Deus Altíssimo. Ele é citado 28 vezes na Bíblia toda, 19 só em Salmos. Pra você ter uma ideia, em Gênesis é citado pela primeira vez. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Gênesis 14:18. Isso vai estar em vários textos, Salmos 57:12, Salmos 78:35, Gênesis 14:20, Gênesis 14:22, etc. e tal. Também ele é conhecido como Elohim. Elohim é outro nome de Deus, Elohim, cujo termo significa o Criador. Ele é citado 2.000 vezes em toda a Bíblia e a primeira vez ele vai ser citado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? O Criador. Também é usado muito pelos judeus o tetragrama. Você sabe o que é tetragrama? São 4 letras que são apenas consoantes, não tem vogais, que representam o nome de Deus, porque eles acreditam que, isso os judeus mais conservadores, né? Que o nome de Deus ele é tão sagrado que nós não temos a dignidade, a honra de sequer pronunciar o nome dele. Aí vem o tetragrama, 4 letras, que é YHWH, tá bom?
YHWH. Eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil, tá bom? Então é YHWH. Então essa é chamado tetragrama. Então como eles não ousavam pronunciar. Então depois, posteriormente, eles receberam vogais, né? Receberam vogais e formaram uma palavra, né? Porque estava faltando alguma coisa. Então não é mais o tetragrama, mas deriva do tetragrama. E a palavra será Yahvé. Yahvé. Eu vou colocar aqui para que vocês entendam melhor, tá? É YHWEH. Yahvé. Né? YHWEH. Yahvé. Também ele é conhecido como Yahvé. Né? Então, entende que o nome de Deus, ele tem muitos nomes, né? João Batista, por exemplo, filho do sacerdote Zacarias e de sua esposa Isabel, que era prima de Maria. Então, a esposa do sacerdote Zacarias, pai de João Batista, né? E ele era casado com Isabel, que por sua vez era prima de Maria, mãe de Jesus. Então Jesus e João Batista, de certa forma, eram primos também, de segundo grau, eram primos. Então eles eram primos. E o nome escolhido por Deus para João, quando o anjo aparece para o sacerdote Zacarias, diz: seu nome será João, é o que você vai ler na Bíblia, né? Mas no original vai estar escrito: o seu nome será Yohanan, tá? Então, por que isso? Porque naquela época não existia letra J no calendário. Então não era João, era Yohanan, né? O próprio nome Jesus não seria Jesus, seria Yeshua, né? Cristo, que significa o Messias, o enviado, o ungido, o separado, né? Seria equivalente a Yeshua HaMashiach. Então Jesus, o Cristo, seria isso, né? O nome original de Jesus seria Yeshua e não Jesus, tá? Mas você vai entender melhor quando você ver um vídeo nosso chamado O Mistério dos Acrósticos, ou o Enigma dos Acrósticos, você vai entender melhor. Então, esse termo, né, Yohanan, quer dizer Deus mostrou-se a favor, graça divina, Deus é propício, profetizando o nascimento. O nascimento de João Batista estava profetizado por profetas maiores, mais uma vez pela extensão da sua obra, não pela sua importância, sim, pela extensão da obra. Todos são profetas, todos merecem nosso respeito. Então Isaías 43 diz assim: uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 43. Então João Batista já estava na profecia que ele iria apresentar Jesus. Ou seja, João Batista que introduziu o batismo. Não foi Jesus que introduziu o batismo. Jesus apenas chancelou, ele legitimou o batismo. E ele dá essa ordem: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e façam a ceia em memória de mim. São os dois sacramentos que Jesus estabeleceu. Mas o batismo não. Porém, o batismo ele é necessário antes que você exerça o seu ministério. Antes de Jesus exercer seu ministério público, ele foi batizado. Você precisa ser batizado antes de exercer qualquer ministério. Eu não pertenço a nenhuma igreja, mas toda a sua família é crente, é cristão, pega o mais velho, quem tem mais experiência, o mais maduro, e batize. Batiza numa piscina, batiza na banheira, né? Não vale aspersão, tem que ser imersão, tá bom? Vai numa lagoa, vai no rio, né? E batiza, né? Batiza. Isso que é importante, tá bom? É a ordenança de Deus para nós. Aí você pode cumprir seu mandamento, sua missão. Malaquias também vai prever a vinda de João Batista. Está escrito: vejam, eu enviei o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Ou seja, eles desejavam, né? Só que ele não era bem assim como eles pensavam, então vamos matá-lo, né? Então ele que introduziu o batismo, na verdade, foi João, que por isso que é chamado João Batista, aquele que faz batismo, né? Aquele que batiza. Então, tanto João quanto Jesus, seus nomes originais não eram João e nem Jesus, era Yohanan e Yeshua, porque não tinha letra J naquela época, né? Para você entender por que os judeus ficaram tão furiosos e por que o nome Jesus tem poder da mesma maneira, porque Jesus te entende, lembrando, Deus tem muitos nomes, né? E ele entende a pureza, a sinceridade do seu coração, por isso em nome de Jesus os demônios se curvam e vão embora e saem das entidades, você expulsa os demônios em nome de Jesus, né?
Então, não fica preocupado com isso não, tá bom? Então, há essa legitimidade em você usar o nome de Jesus. Mesmo porque, antes de Jesus, como é que se expulsava os demônios? Não tinham Jesus, você vai expulsar em nome de Jesus, Jesus nem nasceu ainda, como é que era isso? Aí você tem que assistir um vídeo nosso, possessão demoníaca e blasfêmia, como nunca te ensinaram. Possessão demoníaca e blasfêmia, vou pôr aqui embaixo, como nunca te ensinaram. Aí você vai entender como é que expulsava os demônios antes de Jesus, né? Se depois de Jesus, tudo bem, em nome de Jesus sai dele. E antes? No Jesus nem tinha nascido, como é que os judeus faziam o exorcismo, né? Então você vai entender um pouco melhor nisso daí, né? Pilatos vai colocar a placa INRI, né, na tábua na cruz, né, de Jesus. E INRI deixou os judeus muito furiosos. É Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Então aqui o INRI está substituindo, o I está substituindo o J, seria I ou Y, substituiria o J, né? Então colocou INRI, porque não havia J, mas aquilo deixou os judeus enfurecidos, né? Por isso que você vai entender quando você assistir o vídeo Mistério dos Acrósticos, tá bom? Então Lúcifer, ou Lucifer, o título dele é portador de luz. Ele era o guardião da glória de Deus, né? Ele andava nas pedras afogueadas, brasas para incenso, não sabemos, rubis de sangue, o carbúnculo, não sabemos. Apenas temos essa referência, uma referência pálida para nós, porque nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós não sabemos exatamente o significado dessas pedras afogueadas, né? Podemos fazer conjecturas, mas não sabemos a verdade, saberemos lá na eternidade. Lúcifer se apresentava sempre na Irmandade para plagiar a Deus com outros nomes, mas sempre fazendo uma alusãozinha a Deus, porque ele quer a glória de Deus para ele. Esse foi o pecado dele, essa vaidade, querer a glória de Deus para si. E olha só que coisa interessante, ele é comparado à estrela da manhã, né? E Jesus também é a estrela da manhã, né? E Satanás também é comparado à estrela da manhã. E é uma interpretação dúbia. E na verdade não é uma estrela, é um planeta, é o planeta Vênus. Então no alvorecer, a primeira coisa que você vê no céu, se o céu estiver límpido, vai ser uma coisa brilhante ali, mas aquilo ali não é uma estrela, é um planeta, é o planeta Vênus, né? Ele está próximo da Terra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Urano, Saturno, Netuno e Plutão, né? Pulei Júpiter, né? Pulei Júpiter. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isso, é isso aí. Teve uma época que eles achavam que tinha uma lua, que Plutão tinha uma lua chamada Caronte, né? E depois, eu não sei mais como que a astronomia define isso. Eu lembro que na escola meu filho tinha aprendido que havia, na verdade, 8 planetas e não 9. Né? Eles desclassificaram Plutão considerando uma lua de Netuno, né? Enfim, não é a pauta para esse vídeo, tá bom? Então, a Irmandade vê ali, está fazendo, plagiando, e remete à estrela de Vênus. Samuel, por exemplo, terminou em El, não é anjo, né? É o nome de uma pessoa, Samuel. Samuel foi o último dos juízes, dando entrada à era dos reis, né? Ele ungiu Saul, ele ungiu Davi, e ele também era um profeta extremamente respeitado. Então, o seu nome, né, quer dizer, seu nome é Deus. A tradução de Samuel quer dizer, seu nome é Deus, né? E o diabo vai profanar um pouco isso aqui, plagiando o Criador de uma forma para si mesmo, ele vai procurar profanar. Eu sou como Deus, eu sou, né? Então há estudiosos e linhas judaicas, né, que dizem que o nome de anjo, de Lúcifer ou de Satanás é uma palavra hebraica que significa opositor, adversário. Lúcifer portador de luz, diabo aquele que traz divisão. O nome dele de anjo seria Elel, H-E-L-E-L, Elel. Né, seria que significa algo como lamentação, houve um lamentar, um pesar pelo fato dele ter perdido o seu brilho, ter perdido a sua luz, né? Então existem linhas judaicas que chegam a essa conclusão, um lamento por ter perdido o seu brilho, não era mais o portador de luz, fazendo o efeito contrário, né, a Samuel, porque o diabo gosta de fazer esses efeitos contrários, esse efeito espelho, né? Leonardo da Vinci fez muito disso nas suas obras, ele escrevia de trás para frente. A gente já falou isso em vídeos anteriores, né? Quando a gente mostra a capa da Economist, o homem vitruviano, comemorando os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, tanta coisa acontecendo, Donald Trump, né? Putin na capa e tantas outras coisas. Então ele vai pegar o nome de Samuel, que quer dizer aquele que é como Deus, né? Aquele que é como Deus, aquele que é Deus, né? Seu nome é Deus, é o significado de Samuel. Então ele vai pegar a palavra Samuel e Vênus, que é a
estrela da manhã. Funde os dois e escreve de trás para frente. Samuel de trás para frente é Leumas e Vênus de trás para frente é Suneve. Então o nome dele seria Leumas Suneve. Leumas Suneve, né? Ou Suneve, né? Leumas Suneve. Esse seria o nome do diabo, tá bom? É assim que ele se apresentava na Irmandade. Leumas Suneve, né? Não se apresentou nunca com aquele nome anterior que nós falamos que os judeus acreditam que seja, né? Mas o fato é que você não precisa saber o nome do demônio para expulsá-lo, porque todos eles se curvam ao nome de Jesus. Deus vê a sinceridade do nosso coração. O diabo, ele é muito enganoso, então tenha cuidado, tenha cautela, tá? Eu já falei isso num vídeo Temas Proibidos. Olha só a astúcia do diabo, mas eu vou explicar um pouco melhor uma dessas ciladas para que você não seja tolo e caia nessa bobagem, tá? Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Medo é algo natural do ser humano, é natural você ter medo. Às vezes você tem medo de N coisas, né? E ele ficou apavorado. Aí piorou. Você tem que ter um medo que te controla, um medo controlado, né? Quando esse medo você fica apavorado, as chances de você errar, de você falhar, de você cometer um deslize é maior, porque você perde, você fica alucinado, você empurra, você é capaz de passar por cima de pessoas, de matar pessoas, você fica apavorado, né? Então o medo natural, ele te protege, mas o medo exacerbado, tudo que é demais é sobra, né? Vamos dizer a minha tia. Ele ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu. Por quê? Ele já tinha se desviado dos caminhos de Deus. Deus não fala com quem está afastado de Deus. Ele não pediu perdão, né? Não está escrito isso. Mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Urim e Tumim era por sortes, né? Também nem pelos profetas. Deus está em silêncio para Saul, né? Deus está em silêncio. Mas na verdade não é que ele estava em silêncio, Deus estava falando, só que o medo dele e o fato dele estar tão apavorado, ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. E quando você se apavora, quando você se desespera, você não escuta a voz de Deus. Estou te dando uma orientação, tá bom? Estou te dando aqui um conselho prudente. Se você estiver apavorado, você não vai ouvir a voz de Deus. Se entrar em desespero, você não escuta. Você tem que serenar o seu coração, pacificar o seu coração, né? Dobrar os joelhos, conversar com Deus. O medo vai se dissipando, né? Põe um louvor, põe uma adoração. Tira esse negócio do apavoramento, do desespero, né? De ter uma resposta imediata. Deus vai falar com você através da Bíblia, através de um louvor, através dessa mensagem, através de tantas outras formas que Deus fala, tá bom? Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos para que eu consulte. Ele queria consultar Samuel, que tinha morrido, ele não sabia o que fazer. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo-se com roupas velhas, e foi à noite à cidade com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela, olha só, foi escondido, foi muqueado, foi no meio da noite ainda. Disse a ela: invoca um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe que Saul fez. Né? Então ela está falando a respeito disso. Você sabe o que Saul fez? Mandou matar todos os espíritos da cidade, todo mundo que fazia com a arte da adivinhação. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel, mandou matar todo mundo, né? E ela de repente vai reconhecê-lo. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Porque se eu fizer isso, né, Saul vai me matar. Existe um decreto aí. Saul jurou pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. A quem devo fazer subir? Ela reconheceu, mas ela se guarneceu pela palavra de um rei. A palavra de um rei tinha um grande significado, tinha um grande valor. Perguntou à mulher e ele respondeu. Perguntou à mulher, ele respondeu: Samuel, né? Quem ele queria que encontrasse? Samuel. Quando a mulher viu viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Ela soube. Por quê? Porque aquele espírito, aquela entidade que apareceu, falou para ela: esse cara é Saul. Esse que mandou matar os médiuns, né? Ele que foi contra as artes mágicas, ele foi contra nossas bruxarias, né? Então, aquela entidade falou com ela certamente, tá? O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse: vejo um ser que sobe do chão. Presta atenção, que sobe do chão, tá? Não deveria descer do céu, né? 1 Samuel 28, de 5 a 3. Então, tudo que vem de baixo para cima tá estranho. Jesus desceu ao Hades e fez ascensão ao céu. Então, se esse espírito
espírito subiu, ele subiu de uma região das profundezas, ele não desceu, tá? Então entenda isso. Então se ele subiu e não desceu, significa que ele veio do inferno, que era um demônio, que era uma entidade demoníaca, e não era o espírito ali, né, de Samuel, não era, porque se fosse, ele viria de cima, né? Então até o pessoal brinca, né? Fala, quando vem o Exu, o demônio, você canta para subir, diz que ele subiu, mas na verdade ele desce, tá bom? Na verdade ele desce, né? Jesus desceu no Hades, né? Tá em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro. Se você prosseguir com o texto, em algumas versões vai estar escrito que Saul entendeu que aquele homem era Samuel. Entendeu que, ou seja, ele interpretou, ele estava com medo, ele estava apavorado, estava de noite, né? A iluminação naquela época era por candeias, né? Os rituais satânicos são feitos com pouca luminosidade, então ele entendeu, ele interpretou que era Samuel, mas ele não teve certeza, não está escrito Saul teve certeza que era o profeta, não, foi a sua interpretação em meio ao desespero. Então, sabe aquele negócio, você está se afogando, jacaré tronco? Mais ou menos isso. Moral da história, Deus tem muitos nomes e ele conhece todos esses nomes, e se você falar em nome de Jesus, ele está te ouvindo, ele está te escutando, ele inclina os ouvidos para te ouvir, tem poder do mesmo jeito. Você pode chamar de Yeshua, pode chamar de Yeshua Hamashia, pode chamar de El Shaddai, pode chamar de Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Sabaoth, não importa o que você chame, Jesus ele entende, ele reconhece a que você está chamando por ele, porque ele vê a sinceridade e pureza do seu coração, né? Então, se a sua prece for sincera e independente como você o chame, né? Ele é tantas coisas, ele é o Criador, ele vai te ouvir, ele é o Todo-Poderoso, é o que provê, é o Príncipe da Paz, é o Salvador, o Messias, ele é o amigo, né? E não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Confie nele, apenas confie, simplesmente entregue a sua vida para ele, né? Confie, descansa, tire esse peso dos seus ombros e confie nele, né? Então saber o nome do diabo não te dá autoridade sobre o diabo, tá bom? Agora, porque o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus, esse sobrepuja a todos, tá? Então você não precisa saber o nome do demônio para expulsar o demônio. Você precisa simplesmente ter autoridade para usar o nome de Jesus para expulsar os demônios, porque o nome de Jesus sim, ele é poderoso, né? Não importa como você o chame, né? Deus tem vários nomes na Bíblia, vários nomes, né? Como nós já citamos aqui. O que importa é que a sua oração seja sincera, seja pura, quer você chame ele de Jesus ou de Yeshua, né? Ou de Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, né? Ou Jeová Jireh, né? Ou El Elyon, né? Não importa como você chame, né? O que importa, ou Elohim, não importa como você o chame, ele conhece o seu coração e a sinceridade dele. E o nome dele sobrepuja todos os nomes. Você não precisa saber nome de demônio para expulsar o demônio, tá bom? Então esse é o esclarecimento feito a pedido de vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo domingo.